Fala pessoal, professor André Alves na área. Mais uma aula aqui para o método A mais, uma química inteligente, uma forma mais simples de trazer para você a química, facilitando aí os seus estudos, você que está se preparando para o Enem ou para outras provas de outros vestibulares ou até prova escolar mesmo. Então, me chamo André Alves, está aqui algum dos nossos canais onde você pode estar seguindo, acompanhando algumas dicas que nós deixamos lá, algo mais rápido. Então, sigam nossos canais e vou rodar a vinheta aqui que hoje nós temos uma aula muito legal para a gente curtir juntos. Então, roda a vinheta rapidinho, já volto com vocês com os nossos slides e nosso assunto de hoje. Então, pessoal, estamos de volta aqui. Nosso assunto de hoje é equilíbrio químico. Falamos outro dia sobre cinética, falamos também sobre termodinâmica antes, assuntos importantes sobre que venha acumular a esse assunto de hoje. E o princípio de Le Chatelier, que também vamos falar hoje nessa aula aqui. O equilíbrio químico, nós vamos entender a reversibilidade das reações. O que seria isso? É uma reação, ela vai acontecer numa ordem direta e na sua ordem inversa ao mesmo tempo. Como isso acontece? Quando uma reação ela acontece e nenhum dos seus reagentes ou produtos ele é eliminado no meio da reação, nós vamos ter que ele vai tentar entrar em equilíbrio. Tudo que acontece tenta entrar em uma forma de equilíbrio quando possível. Então, o que acontece aqui? Uma reação onde nós temos aqui A mais B, que seriam os reagentes, formando C mais D. Tranquilo? Essa ordem direta seria o normal, né? Então, os reagentes formando produtos. Seria a reação direta. A reação inversa vai ser o contrário, que é os produtos formando os reagentes. Nessa reação que acontece isso, nós vamos ter o equilíbrio químico, certo? Na reação que acontece esse equilíbrio químico, agora nós vamos entender aqui essa mesma reação, agora em gráfico. Por que gráfico? Porque sempre eu digo para vocês, questões de Enem, questões de provas, eles gostam muito de testar o aluno por gráfico, para ver se você consegue decifrar e ler esse gráfico. Então, como é que acontece aqui? Ó? No início de uma reação, nós temos o quê? Os reagentes. Esses reagentes, eles vão estar em total quantidade no meio reacional, certo? Nós não temos produtos ainda. Então, o produto, ele se inicia aqui no ponto zero. E nós temos aqui as concentrações do reagente. Nesse caso, hipoteticamente, não temos valores, mas nós temos aqui que temos uma quantidade maior que zero, beleza? Então, quando nós temos essa concentração aqui maior que zero, esses reagentes estão agora começando a reagir e eles vão diminuindo a sua quantidade no meio reacional, certo? Enquanto ele vai diminuindo, os produtos vão aumentando, porque agora estão sendo formados esses produtos, até um ponto de equilíbrio, que seria aqui. Então chega um ponto em que os seus reagentes vão ter a mesma quantidade de produtos. Logo, eles vão estar em equilíbrio, certo? Vai chegar um ponto em que todo reagente se forma produto, mas chegou um ponto em que a quantidade de produtos também está formando reagentes. E eles ficam em equilíbrio total aqui, no qual eles não conseguem ficar a mais que o outro. A velocidade da reação de formar produto vai ficar a mesma velocidade da reação de formar os reagentes novamente. Tranquilo até aqui? Então, quando eu falo que nós precisamos que esse produto não se perca na reação para que ela seja considerada uma reação reversível, nós temos aqui um exemplo, o carbonato de cálcio. Ele está aqui em sólido, se formando em óxido de cálcio sólido mais CO2 gasoso. O que acontece em um meio reacional aberto é que esse CO2 ele vai ser expelido para o meio ambiente. E aí não há como essa reação
retornar a formar o carbonato de cálcio. Porque esse produto aqui, ele acaba sendo perdido no meio da reação. Entendeu? Por isso essa reação aqui não é reversível. Então nós vamos estudar a constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio, que nós vamos chamar aqui de Kc, C aqui é de concentração, que é o que nós vamos considerar aqui na fórmula. Então nós vamos entender essa reação hipotética aqui que a gente estava estudando lá. A mais B formando C mais D. Em uma reação de equilíbrio, essa setinha aqui está errada, deveria ser dessa forma, certo? Indo e voltando, porque ela está em equilíbrio. Então, nós vamos ter aqui essa fórmula de Kc, que é igual a concentração dos produtos, voltando aqui, concentração dos produtos, sobre a concentração dos reagentes. E aí, nós vamos aqui só para você entender melhor. Então, em cima, concentração do produto com o seu coeficiente, certo aqui? Então, nós temos aqui a concentração de C, concentração de C, tá aqui, mais elevado ao seu coeficiente. Depois, concentração de D elevado ao seu coeficiente, dividido por concentração de A pelo seu coeficiente e concentração de B pelo seu coeficiente aqui. Então, tranquilo até aqui. Isso a gente vê que o Kc relacionado à concentração, nós vamos ter envolvendo aqui a reação que nós vamos ter na questão. Nós vamos ver isso aqui mais à frente para vocês entenderem melhor. E aí, nós vamos ter a constante de equilíbrio, mas agora Kp. O que quer dizer Kp? O Kp vai ser agora relacionado à pressão. E quando nós falamos em pressão, nós falamos em quê? Nós falamos em gases. Então, se esses elementos aqui são gases, está no estado gasoso, nós podemos escrever essa reação da mesma forma, produtos em cima, dividido pelas concentrações dos reagentes. Neste caso, nós vamos substituir as concentrações por pressão. Então, na questão, ele pode dar tanto a concentração dos reagentes ou dos produtos, como ele pode dar a pressão desses elementos. Então, quando nós vamos aplicar a fórmula e encontrar a fórmula, nós precisamos entender que nas substâncias, nos estados físicos sólido e líquido, eles não vão entrar para essa equação aqui, certo? Então, vamos lá aqui para vocês entenderem melhor. Na reação 1. Na reação 1 aqui, ó, nós temos 2 carbonos sólidos mais o O2 gasoso formando 2CO gasoso. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o Kc, é a concentração dos produtos, né? Então, CO está em gás. Então, não é sólido, não é líquido, ele vai entrar aqui. Então, concentração do CO é elevado ao seu coeficiente. E nós vamos ter aqui agora sobre os reagentes que são C e O2. Mas, vendo aqui a nossa dica, sólido não entra. Então, esse daqui não vai entrar aqui na conta e nós vamos ter o Kc dessa reação como concentração de O2 aqui embaixo. E aí, se a questão der, é só substituir os valores, fazer a conta e nós vamos achar o resultado, que é um resultado adimensional, que não tem aquela dimensão de mol por litro. Então, nós não vamos ter isso. O Kc, ele já se elimina por si só as suas informações e ficam sem dimensão para ser colocada na questão. Tranquilo? Vamos para a reação 2. Reação 2, nós vamos ter H2O líquido
mais CO2 aquoso, formando H+ aquoso e HCO3 menos aquoso. Então, aqui nós vamos ter o Kc igual a produto, sempre lembre, começa pelos produtos em cima. Então, produtos, concentração de H+, seu coeficiente em 1, então a gente não precisa colocar. Mesma coisa, HCO3 menos estado aquoso, então a gente coloca sobre os reagentes que o líquido não vai entrar, e nós vamos pôr aqui o CO2 e também não tem coeficiente, então ficaria dessa forma aqui a reação. Então, deu para entender, por enquanto, tudo seguindo, o Kc constante de equilíbrio relacionado à concentração e o Kp constante de equilíbrio relacionada à pressão. Então, nesse caso aqui, se tudo isso fosse gás, estado gasoso, a gente sim poderia escrever essa reação como a pressão de CO elevado a 2 sobre a pressão de O2 elevado ao seu coeficiente, que é 1, então não precisa colocar. E a gente poderia escrever dessa forma aqui, pois seriam todos gases. Tranquilo, né? E aí nós vamos entender agora o que esse jovem quis fazer com as reações que estavam lá em equilíbrio. Então ele não se contentou em ver as reações em equilíbrio, ele disse: agora eu quero bagunçar um pouco isso aqui para ver o que acontece. Então o cientista francês Henri Le Chatelier, ele tentou perturbar o sistema em equilíbrio e ele descobriu algo importante. Ele descobriu que quando uma condição que determina o estado de equilíbrio químico é alterada, o sistema responde no sentido de minimizar essa variação e retornar ao estado de equilíbrio. O que quer dizer com isso? Que quando ele bagunça algo na reação, a reação ela vai buscar o sentido para que minimize essa movimentação, esse problema e retorne a voltar a ficar em equilíbrio. Tranquilo? Então nós vamos entender quais fatores ele estudou para isso. Quais fatores ele testou no meio dessas reações para ver o que acontecia e aí ele encontrou essas observações. Então, o primeiro fator, ele mexeu na concentração. Eu coloquei aqui para todos, então para o fator 1 aqui, a concentração, eu coloquei aqui um resumo. O que acontece? Quando ele mexeu na concentração, ele fez o seguinte: ele, vamos dizer que ele aumentou a concentração de um reagente. Então aqui, ele aumentou a concentração desse reagente B. O que aconteceu com essa reação? Ela aumentou a velocidade para formação dos produtos. Veja que essa seta maior mostra que agora está favorecendo a formação dos produtos. Por que isso? Veja que quando eu aumento a concentração de um reagente, eu vou ter mais desse reagente aqui nesse meio. Então, o que vai acontecer com a reação? Eu vou ter mais chance de acontecer reações, e para o equilíbrio, ele vai, para minimizar essa variação que foi mexido aqui, essa perturbação, esse reagente ele vai consumir mais rapidamente para a formação de produtos. Então, por isso, vai começar a formar produtos mais rapidamente, porque nós temos muito mais agora reagentes aqui que foi adicionado e condicionou isso a formar os produtos. Tranquilo até aí? E aí, obviamente, fica menor a formação dos reagentes para que eles alcancem até o momento do equilíbrio. Então, essa é a concentração. Concentração aumentou a concentração dos reagentes, vai favorecer os produtos. Aumentei concentração de um produto, nós vamos ter agora um favorecimento da reação para os reagentes, certo? Essa aqui é uma informação que serve vice-versa. Aumentei aqui, favoreceu para os produtos.
Aumentei os produtos, favorece os reagentes. Deu para entender? Tá tranquilo, a concentração é de boa. Agora nós vamos mais dificultar um pouquinho mais. Vamos para a pressão, que não é tão difícil se a gente tiver atenção na questão. Então, nesse aqui você vai ter um pouco mais de atenção na questão quando ele falar que houve uma perturbação do equilíbrio em relação à pressão. Aumentou a pressão da reação. Então, o que acontece quando nós mexemos na pressão do equilíbrio? Quando nós falamos em pressão, nós falamos em gases. Então, é reação entre gases aqui, nós vamos aumentar a pressão. Quando a pressão é aumentada, nós vamos identificar que na questão, na reação dada, nós temos que ter no mínimo um gás. Nós temos que ter no mínimo. Esse daqui poderia ser aquoso, esse aqui poderia ser sólido, mas nós precisaríamos ter pelo menos um gás, certo? Por quê? Nós precisamos agora fazer uma análise relacionando quantidade de matéria que nós vamos ter nos reagentes quanto a quantidade de matéria dos produtos. Para que assim a gente entenda essa perturbação aqui com pressão. Então, se eu aumento a pressão, ela vai favorecer o lado que possui menor quantidade de matéria de substância gasosa. Grande importância isso aqui. Então, veja, se eu aumento a pressão, subir a pressão aqui nesse meio, dessa reação aqui, nós vamos agora contar quem tem maior quantidade de matéria, reagentes ou produtos. Como a gente vai saber isso? Aqui, ó, coeficiente estequiométrico aqui desse é 1, coeficiente desse estequiométrico aqui é 1. Coeficiente desse aqui dos produtos é 1. Então nós vamos ter aqui, ó, nos reagentes duas, eu tenho duas matérias gasosas, porque os dois estão em gases. Tranquilo? A gente só vai contar essa estequiometria aqui, coeficiente dele, nos que são gasosos, certo? E aqui nós temos um. Logo, se eu tenho uma matéria aqui e duas aqui, eu tenho mais aqui. Se eu aumento a pressão, ele favorece o lado de menor quantidade, que é os produtos. Então, por isso que ficou dessa forma aqui. Agora, professor, se eu diminuo essa pressão, então nós vamos ter o sentido inverso. Se eu diminuir a pressão, ela vai favorecer quem tem mais quantidade de matéria. Ou seja, se esse tem 2, esse tem 1, nós vamos agora ter uma reação dessa forma. Então, para não bagunçar a ideia, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Você anota aí, ó. Aumentou a pressão, nós vamos direcionar para a menor quantidade de matéria, gasosa. Então vocês têm que se atentar sempre ao estado físico dos reagentes e dos produtos. Não é difícil, é só você fazer o resumo. Você vai na questão buscar sempre a informação que você tem, não tenta embaralhar mais ainda o assunto, o entendimento. Você vai aqui, ó, aumentou a pressão, vai formar menor quantidade de matéria. Então você vai buscar dessa forma. Se a questão estiver falando menor pressão, e aí você vai tentar entender o inverso. Beleza? Então vamos lá. Vamos para o próximo, que também vamos precisar um pouco mais de atenção aqui na temperatura. Na questão de temperatura, nós vamos precisar identificar a informação que vem na questão aqui, que é o ΔH. Nós temos uma aula que nós falamos aqui sobre termoquímica e cinética química, que temos informações importantes para essa aula. Então, vou deixar o cardzinho aqui em cima para que você possa acessar a aula e verificar esse assunto, caso você não entenda esse processo aqui agora. Certo? Você volta lá, estuda o assunto e depois você volta aqui que você vai entender. Para você não ficar perdido e acabar achando difícil algo que é bem tranquilo para entender. Certo? Então, vamos lá.
Quando a gente fala de temperatura, movimentação de temperatura ali para bagunçar o meio, nós vamos ter o seguinte: nós temos essa reação. Essa reação aqui, ele vai te dar na questão, ou ele vai te dar essa informação aqui, ó, o ΔH, ou ele vai colocar aqui que nos produtos nós vamos ter uma liberação de calor. Quando eu falo liberação de calor no meio, aqui nos produtos, nós vamos ter uma reação exotérmica. Como se eu tenho um ΔH negativo, eu tenho informando essa informação de que essa reação no sentido direto, ela é exotérmica. Então, qual a importância aqui? Identificar logo o ΔH. A questão lhe deu o ΔH. Colocou negativo, você já circula aqui e já diz, ó, uma reação exotérmica, pois está liberando calor. Se na sua questão ele lhe dá aqui, ó, 2H2O mais nos produtos, mais calor, é a mesma história. Eu estou liberando calor no final da reação. É a mesma informação que ele está dando aqui com o ΔH, porque ele pode não dar isso, mas dar essa informação aqui. E aí, ele está dizendo o quê? O sentido direto da reação, quando nós temos liberação de calor no final, nós vamos ter um sentido exotérmico para a formação. E, obviamente, nós vamos ter endotérmico no retorno dessa reação. E aí é onde entra a informação. Se eu aumentar a temperatura, favorece o sentido da reação endotérmica. Então, se o sentido da reação é exotérmico, aqui é negativo, ou tem liberação de calor, falou em aumentar a temperatura, ele vai favorecer esse retorno da reação, ficando o sinal dessa forma, certo? Então, ele vai tender a formar os reagentes. Professor, me explique isso aí, por que acontece isso? Então é o seguinte: se você tem uma reação que ela libera calor, ela está liberando calor, essa reação aqui no sentido direto. E aí eu estou dizendo, eu vou aumentar a temperatura nesse meio aqui para ver o que acontece. Eu estou aumentando o quê? Calor nessa reação, para ficar mais fácil de entender. E aí, vamos pegar a ideia lá de quando a gente viu aqui na constante de equilíbrio, não. Quando a gente viu aqui na concentração, se eu aumento concentração de um lado, ele não favorece o contrário? Então é a mesma coisa aqui, ó. Entenda que se eu tenho calor aqui desse lado e eu aumento a temperatura, é como se eu estivesse aumentando a concentração desse calor. Então ele vai fazer o quê? Correr para o lado contrário, para que eu possa entrar em equilíbrio novamente. Deu para entender? Então fica fácil dessa forma. Pega comigo essa dica. Se onde tiver o calor, que ele pode estar aqui, ó, tá aqui nos produtos, liberação de calor. Então nós vamos ter o quê? Se a questão diz, aumentei a temperatura nesse meio, o que é que está acontecendo? Vai favorecer qual lado? O lado da formação dos reagentes ou dos produtos? Se eu tenho calor do lado dos produtos e eu aumento o calor, que é a temperatura, eu estou aumentando a concentração disso aqui, que faz com que a reação retorne a formar reagentes para que entre em equilíbrio novamente. Tranquilo? Então essa dica é muito boa, por quê? Mas lembre sempre, procura primeiro o ΔH ou essa informação do calor na questão, para não perder a questão por besteira. E vou trazer uma questão dessa para vocês. Vou gerar um vídeo mais rápido, informando trazendo essa informação para que vocês entendam melhor com questões. Vou marcar depois vocês nesses vídeos para você entender de forma mais clara. Nenhuma questão, lendo uma questão para você ver como funciona lá. E aí, ó, o fator 4 seria o catalisador, mas a gente viu no assunto anterior de cinética que catalisador, nós não podemos considerar que catalisador é uma perturbação no meio da reação. Por quê? Porque o catalisador, ele serve apenas para aumentar a velocidade da reação. Aumentar a velocidade da reação
diminuindo a energia de ativação do meio, que é algo desse tipo. Nós precisamos dessa energia aqui para começar a formação dos produtos. Aqui nós temos reagente, aqui nós temos a formação dos produtos. Nós precisamos dessa energia aqui, que é uma energia mínima, a energia de ativação que a gente viu, só uma revisãozinha rápida, para o vídeo não ficar longo. E o catalisador ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que diminua esse caminho para que a energia de ativação agora seja essa aqui. Então, uma barreira fica menor e aí fica mais fácil de formar os produtos, assim acelerando a velocidade da reação. Então, deixei aqui do lado cada forma aqui, ó, concentração, anota para vocês aí. Já tem o desenho aqui, ó, da setinha que está favorecendo o lado. Nesse caso aqui também está favorecendo o lado, porque quanto maior a pressão, menor a quantidade de matéria vai ser favorecida, lembrando do estado gasoso, e a temperatura, que foi essa que eu expliquei agora, certo? E acho que é uma revisão muito boa para que vocês consigam sim fazer essa revisão sobre esse assunto. Depois eu vou trazer questões para vocês, questões para que nós possamos entender melhor como o Enem cobra, como os outros vestibulares cobram e como você vai aplicar o conhecimento nesse assunto aí, que a gente acabou de ver, que é equilíbrio químico e as perturbações que Le Chatelier provocou no meio reacional. Mais uma vez, você que não é inscrito no canal e nem deu curtida no vídeo ainda, você aproveita para curtir esse vídeo, você que está assistindo. E aproveita agora para seguir os nossos canais aqui, TikTok e YouTube, lá que eu vou lançar as questões mais rápidas, dicas mais rápidas, vídeos mais curtos para que você consiga também ir estudando ali enquanto você está viajando no ônibus, está viajando na rua, está olhando o seu celular antes de dormir. Então, vou deixar dicas boas para vocês lá, para estar verificando e acompanhando o nosso canal. Então, segue, dá uma curtida no nosso canal, incentiva, manda lá para os seus amigos e estaremos juntos aqui mais uma vez nas próximas aulas, trazendo mais conteúdos para vocês, para que cada dia você consiga melhor entender a química e conseguir mais pontos no Enem na parte de exatas. Estaremos aqui juntos, somos mais fortes. Conte comigo até o que for possível. Estarei juntos, estamos juntos. Até a próxima aula. Nos vemos nos próximos vídeos.